Como dito anteriormente, a rabeca é um instrumento musical que está presente em diversas expressões musicais brasileiras. Segundo estudiosos, a rabeca tem sua origem relacionada ao rebabe, instrumento musical de origem árabe, introduzido na região ibérica possivelmente durante a dominação moura. Cada uma dessas rabecas espalhadas pelo Brasil possuem características próprias, tanto na forma, nos materiais, quanto em sua sonoridade, sendo assim uma extensão do universo sociocultural do seu construtor-tocador. Segundo Roberto Correia, a construção artesanal de instrumentos de cordas pode parecer à primeira vista rústica e primária, porém, essa simplicidade é resultado de um fazer que é aprimorado ao longo do tempo e das gerações. Os saberes e fazeres da construção da rabeca são orais e empíricos. Os artesãos das rabecas, por muitas vezes, também são tocadores do instrumento, empreendem o ofício por herança familiar ou pelo simples desejo de tocar o instrumento musical. Em Bragança, a rabeca está presente em 2 momentos ao longo do ano: em junho, nas festividades juninas, e em dezembro, na marujada. É na marujada que a rabeca tem seu maior destaque. É solista, desempenhando as melodias tocadas para a execução das danças da marujada. A rabeca compõe um conjunto instrumental na marujada chamado de regional da marujada, formado por rabeca, banjo, pandeiro e tambor. Os ritmos tocados na marujada são a roda, o retumbão, o chorado, a mazurca, o xote, a valsa, o arrastapé e a contradança. Todos são temas típicos, porém alguns oriundos, segundo pesquisadores, de ritmos europeus. É o caso de ritmos como a mazurca, o xote, a valsa e a contradança. O xote é possivelmente oriundo do ritmo europeu Scotch, sendo um abrasileiramento do termo. O Scotch passa a ter grande aceitação nos salões brasileiros na segunda metade do século XIX, sendo dançado em salões aristocráticos e depois vindo a ser incorporado aos bailes populares. Na marujada, a coreografia do xote tem movimentos rápidos que agitam os dançantes. Tem tanto prestígio na cidade que o ritmo é denominado xote bragantino na região, e não está presente só na marujada. Também tem forte presença marcada nas festividades juninas, que é quando a rabeca se faz presente novamente. Durante a festividade, um local chamado Casa do Xote é disposto para a população local pela Secretaria de Cultura de Bragança, onde o ritmo é tocado pelas rabecas e dançado pelos locais. O xote bragantino foi declarado Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Pará em 2013, visando preservar, conservar e proteger as formas de expressão, objetos, documentos e música da dança xote bragantino. Outro ritmo de grande importância e característico na marujada é o retumbão. Segundo marujas e marujos, o retumbão foi fortemente influenciado pelo lundu, ritmo de origem banto-africano. Se diz que um bom tocador de rabeca deve saber executar este ritmo com perfeição.
A rabeca de Bragança possui 4 cordas afinadas em intervalos de quinta justa: Sol, Ré, Lá e Mi. Sua forma de tocar é livre, como as outras rabecas brasileiras, mas é possível notar que os tocadores mais antigos apoiam o instrumento na omoplata, ficando o instrumento levemente inclinado para baixo, enquanto os tocadores mais jovens, pelo contato com métodos de ensino do violino, posicionam o instrumento musical na altura do pescoço, erguendo a rabeca. A rabeca bragantina possui um tamanho definido e é construída com madeiras da região amazônica. Entre as madeiras estão o cedro rosa, o ipê e o genipapo. As cerdas dos arcos são feitas a partir de materiais vegetais locais como a manilha. Assim como sua construção é influenciada pela vida local, a nomenclatura das partes do instrumento musical também leva um vocabulário nativo. Podemos identificar na figura a seguir: o caracol, uma espiral que adorna o cabo, as cravilhas, que ficam inseridas na caixa de cravilhas, são elas responsáveis por afinar as cordas. As cordas ficam apoiadas sob a pestana de cima. As cordas descem pelo espelho. É contra o espelho que o músico pressiona as cordas a fim de mudar o comprimento delas, mudando a nota musical emitida. A caixa de ressonância da rabeca é composta pelo tampo de cima, tampo de baixo e pelas laterais. O orifício acústico por onde são emitidos a sonoridade do instrumento é chamado de S, referente à letra S. Como são impares, são chamados no plural de S's. O cavalete é responsável por distribuir a vibração das cordas para o tampo. O estandarte retém as cordas, atuando como um cordal. O estandarte é preso ao umbigo do instrumento, pino de madeira que suporta a tensão exercida das cordas, e fica levemente apoiado na pestana de baixo. Frente à existência de poucos artesãos e tocadores de rabeca na Marujada de Bragança no começo do século XXI, o Instituto de Artes do Pará concluiu que eram necessárias ações urgentes de mapeamento, pesquisa e difusão das artes relacionadas à rabeca, salvaguardando a própria sobrevivência da marujada. Iniciam-se em 2003 oficinas de construção e execução do instrumento musical, ações desenvolvidas pelo Instituto de Artes do Pará e a Irmandade da Marujada. Mestres que detinham os saberes e os fazeres da rabeca repassaram aos jovens de Bragança seus conhecimentos, o que possibilitou um fortalecimento e um reconhecimento da rabeca como símbolo da comunidade bragantina e da marujada. Depois de mais de 15 anos das primeiras ações de repasse dos conhecimentos da rabeca, 2 jovens oriundos dos projetos seguem envolvidos com a rabeca e com a musicalidade da marujada. Josias Ramos é um dos artesãos que se dedicam à arte da construção da rabeca na região. Vamos conhecer um pouco do seu percurso e o trabalho que desenvolve. Tenho 31 anos, sou de Belém, da capital, aqui do Pará, mas há mais de 15 anos já moro em Bragança, até porque meus pais são daqui, do interior aqui perto. E a minha história ela é bem simples, com a questão da fabricação da rabeca. Teve um tempo que eu estava ajudando meu pai na oficina, Meu pai sempre trabalhou fazendo móveis, carpinteiro, trabalhando na marcenaria, e eu ajudava ele nesse período. E aí o meu tio ouviu falar de um curso que ia ter na Marujada, Que era um órgão que ia estar fazendo esse curso. E aí ele disse que era de confecção de instrumento, porque tinha tudo a ver com a área que eu trabalhava, na marcenaria. E aí eu fui até o Museu da Marujada, me inscrever nesse curso. Me interessava porque eu sempre gostei de música, e aí eu tive a oportunidade de construir uma rabeca. Aí daí, desde 2003 para cá, eu venho fabricando a rabeca aqui em Bragança. Eu entrei na fabricação, na loteria lá, estava acontecendo, era o seu Ari, que hoje já faleceu, O seu Zé Brito também, que foram os mestres que ensinaram a gente, a garotada que estava tudo lá. E foi o último que entrou no curso e no caso foi o único que concluí a rabeca, Consegui concluir uma rabeca. Só que
eu tinha já uma facilidade, trabalhei em marcenaria. Aí eu vi que dali eu poderia fabricar uma melhor, que o meu primeiro instrumento ele não tinha som, né? A partir daí eu tive contato com o seu Ari durante todo o tempo que eu morei aqui, eu morei aqui em Bragança. Eu sempre ia lá de manhã, de tarde, ficava perturbando ele todo dia para ele me ensinar alguma peça que eu podia melhorar naquele instrumento, né? E ele me dava algumas dicas e eu ficava às vezes semana na casa dele, vendo ele fabricar a rabeca no quintal da casa dele. A rabeca é considerado sim um símbolo, né, da marujada na nossa região. Então viram que a rabeca era um instrumento que estava morrendo. As pessoas que faziam já eram muito idosas e tal. Ao meu modo de ver, a rabeca assim, ela tem tudo a ver com a marujada. A questão do som, a questão do ritmo, né, das músicas que são todas regionais, aqui, culturais daqui da região mesmo. E os movimentos, né, culturais que ela também levanta. Se você for tocar um aniversário aqui perto, o pessoal pede música da marujada e é tocado com a rabeca. Então, os antigos, né, eles ainda preservam essa tradição. E a gente também está tentando manter, né, para que essa tradição ela não venha morrer na nossa região. Hoje, atualmente, eu trabalho numa loja no setor de cobrança, só que o meu intervalo, sábados, finais de semana, à noite, eu estou aplicando aqui nessa oficina que a gente conseguiu montar com a ajuda de amigos, né, com ferramentas e equipamento de uma associação que eu trabalhava, então ainda continuo, né, associado a eles, mas que eles tiveram que entregar o ponto, mudar tudinho, aí eu acabei ficando com esse equipamento aqui para me ajudar. A necessidade me fez pensar, melhorar a questão física do instrumento, comecei a fabricar os instrumentos, aí as pessoas perguntavam, e aí, tu sabe tocar alguma coisa? Então, eu me vi numa situação, uma necessidade mesmo de aprender a tocar o instrumento. Até então eu não tinha tanto interesse, para mim era fabricar aquele instrumento e vender por uma questão financeira. Assim como teve o curso de fabricação, teve o curso para aprender a tocar a rabeca. Aí eu também fui logo lá e me inscrevi e fui aprendendo, né? Me despertou outras coisas, né? Outros interesses também, em melhorar a qualidade do som, melhorar a estética do instrumento. A palavra violino, a meu ver, não tem nada a ver com a rabeca, né? A rabeca ela tem a sua identidade e eu acho que depende muito da região, da pessoa que fabrica, da pessoa que leva isso a sério, da pessoa que toca, da pessoa que se envolve com a rabeca. A gente mesmo da nossa região, a gente precisa bater no peito e dizer, né, que a rabeca bragantina ela é uma rabeca mesmo. Eu não sou devoto de São Benedito, né, porque eu tenho uma religião e ela não é a mesma religião, mas eu respeito, né, e admiro pela questão que cada um leva muito a sério, né. Tanto é que eu faço a rabeca para as pessoas que tocam, né, as pessoas que querem participar, que vêm para cá para os festejos. E eu estou aqui para valorizar, para ajudar a valorizar essa cultura, né. Como vimos anteriormente, mulheres ocupam um papel central na organização da marujada. A presença delas na marujada também é nitidamente maior que a dos homens, porém só recentemente foi possível encontrar mulheres no grupo musical da marujada, conhecido como regional. Nunca houve uma restrição da presença delas neste espaço, mas as ações de repasse dos conhecimentos da marujada proporcionou o ensino destes conhecimentos independente das distinções de gênero, e com isso, uma pequena parcela de jovens mulheres de Bragança se aproximaram da rabeca. Hoje, o Regional da Marujada conta com a presença de Geisiane Santos, que tem 27 anos. Vamos conhecer um pouco das motivações da Geisiane e o que possibilitou sua aproximação da rabeca e da manifestação marujada. Meu nome é Geisiane, eu tenho 23 anos
E assim, eu comecei na marujada há 4 anos atrás. O Careca me procurou, perguntou se eu não podia tocar lá. Assim, eu sempre tive uma curiosidade de saber como era, assim, tipo, se era cansativo ou não e tal. Então eu fui, e realmente no primeiro ano, sim, foi um ano bastante cansativo, mas depois eu já fui me acostumando e até hoje eu tô tocando lá. Eu comecei, eu acho que os 13 anos de idade, que como eu já falei, né, meus irmãos tocavam e assim, eu tinha aquela certa inveja, assim, sabe? Eles tocavam, saíam, viajavam e tocassem e eu ficava em casa. Então, assim, eu fui, nesse tempo tinha uma escola, a EBM, né? E eu fui lá, me inscrevi. E no começo foi com a Beazé que ensinou. Depois, aí já foi meu irmão, o Gênesis, ele também me deu uma ajuda. E assim, foi bom que eu peguei no começo do Natal, no período do Natal, que as músicas eram bem fáceis. E assim, não foi muito difícil pra mim pegar. E desde os 13 anos eu tô tocando, já uns 10 anos aí atrás. Depois das músicas natalinas, a gente começou logo a pegar retumbão, a roda, as músicas tradicionais da marujada, né, que na época se tocava bastante, até hoje. Então foi super fácil pra mim, porque desde o começo, as músicas que eu tinha mais conhecimento. Era aquelas tradicionais, que era o retumbão, a roda, a marujada, a mazurca, o shot. E não teve tanta diferença, a gente só faz trocar um pouco as músicas, mas o ritmo é o mesmo. É uma experiência boa, assim, pelo fato de eu ser a única mulher, né, que toca assim na marujada. E tipo, até mais aquela questão, né, pra cortar aquilo assim, que só homem que pode tocar, assim, não. E pelo contrário, assim, tipo, o povo ele recebe super bem, tem um carinho enorme, assim, por mim. Tanto aqui em Bragança como em Tracuateu e nas outras marujadas que eu toco. Então é bem gratificante. E você é devota de São Benedito? Não, eu sou evangélica. Assim, eu não deixo isso interferir muito na religião, né? Eu toco porque eu gosto. Sim, eu gosto de tocar no meio dos meus amigos, assim, não deixo interferir muito em questão de religião. Até porque os meus pais, eles apoiam. Então, não tem nada a ver a opinião dos outros, né? Assim, claro que muita gente fala, né? Mas a gente não se deixa levar por isso. Vocês conheceram um pouco da vida social da rabeca da Marujada de Bragança. E na sua região, existe algum instrumento musical emblemático que requer esforços para sua manutenção? A cultura é dinâmica e mutável, e é natural que objetos, assim como as pessoas, sofram mudanças em sua vida. Como vimos, o instrumento musical é patrimônio cultural de uma comunidade e necessita de esforços para que os saberes e fazeres ligados a ele continuem sendo repassados, como foi o caso de Bragança. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.